Amém. Efeitos do fogo santo. Tá? Aqueles que estão na célula não estão vendo que esse tema não é novidade. É o que nós estamos estudando. Os tópicos, né, são os mesmos. A mensagem eu acho que vai ser um pouco diferente, mas os tópicos são os mesmos. Efeitos do fogo santo. Texto que nós vamos ler, Mateus capítulo 3, verso 11. Então, a gente sabe que o fogo tem muitas utilidades, né? Nós estamos falando só de 4. E quando nós estamos falando do fogo aqui, você saiba que nós estamos falando do fogo, né, para ilustrar o fogo que queima, mas falando do fogo espiritual. Está falando do fogo que João Batista está frisando aqui no verso 3:11. Vamos ler? Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é o fogo que nós estamos querendo falar, usando a ilustração do fogo, mas falar deste fogo aqui que é o Espírito Santo, efeitos desse fogo santo em nossas vidas. Pai Santo, muito obrigado pela palavra do Senhor, um texto que traz para nós a promessa que já foi cumprida no Pentecoste, que já foi cumprida na vida de muitos crentes que acreditam nesse batismo como uma experiência para nós hoje, não só no passado, mas de renovação. E é o que nós pedimos aqui hoje, Senhor, que a palavra venha surtir um efeito de renovação, renovadora nas nossas vidas, no que diz respeito a esse efeito desse fogo, porque nós não podemos viver de experiências passadas, mas a nossa experiência tem que ser diária, constante. O Senhor, hoje é tempo da gente estar vivendo esse momento de unção, de graça, de poder, de manifestações do Espírito Santo em nossas vidas, dos dons espirituais. Deus, em nome de Jesus, nós oramos. E aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que está aqui hoje, que o Senhor possa levá-lo, Senhor, não à curiosidade, mas ao desejo, essa vontade de ter essa experiência, de viver esse momento tão glorioso na vida deles ou dela. Deus, em nome de Jesus, se alguém aqui que ainda nem tem a experiência do novo nascimento, não sabe o que é viver esse momento tão glorioso da sua presença no coração dele ou dela, que o Senhor possa fazer isso hoje, possa levá-lo, Senhor, essa não curiosidade somente, mas o novo nascimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Efeitos do fogo santo. E os tópicos que eu tenho aqui, exatamente os tópicos que vocês vão ver aí, estão vendo nas lições da célula, né? O fogo, esse fogo santo, ele produz um dos efeitos que nós queremos falar. O primeiro aqui é que ele nos aquece. O fogo santo nos aquece. Falando do coração do cristão, eu acho que tem muitas coisas que são terríveis, contrárias à vida do cristão. Mas uma delas, dessa coisa terrível, é o coração do cristão atravessar um deserto espiritual. Nós não estamos falando aqui do deserto, da provação, da dificuldade, da prova, da luta, que é a questão aqui. Mas estamos falando do deserto espiritual. É aquele deserto que uma pessoa está vivendo no seu coração, na sua vida, onde parece que Deus ficou mudo. Parece que Deus está distante, está ignorando, né? Está, como se diz, não está fazendo caso da vida da pessoa. E a pessoa está ali, como se diz, passando um deserto, mas um deserto que a marca principal é a ausência de Deus. É a ausência da presença de Deus. E eu não sei se você sabe o que é isso, ou quem sabe se você está vivendo isso, ou se já viveu um tempo. Mas isso é algo terrível, é a pessoa olhar para o seu coração e sentir essa secura espiritual, essa falta de motivação ou desânimo com a vida espiritual. E tem algumas pessoas que, sabe, nós enfrentamos, não estamos falando da provação, não estamos falando daquela luta que demora a passar e que a gente enfrenta, estou falando da secura da alma, secura do coração, onde algumas pessoas têm vivido dessa forma e aí acaba entrando pelo desânimo espiritual. O que é o desânimo espiritual?
vai deixando de fazer as coisas que antes ela gostava de fazer, vai deixando de participar das coisas espirituais que ela gostava de participar. Ela vai perdendo o interesse, vai, como se diz, sendo desmotivada. Por outro lado, também as barreiras, as dificuldades, as muralhas parece que aumentam. E cada vez parece que ficam maiores e intransponíveis. Quanto mais a pessoa está vivendo o seu dia a dia, as lutas são grandes, as muralhas são cada vez mais intransponíveis. E ela olha para a situação e parece que não vai vencer. E acaba sentindo essa dificuldade. E o fogo santo, o Espírito Santo, nós vamos colocar aqui como uma centelha, né, que quem sabe de mecânica de carro sabe, daquela centelha que é dada para uma ignição, e daquela ignição se gera uma força, né, e acaba queimando o combustível e gerando ali alguns cavalos de força, muitos cavalos por aí. Mas essa ignição, esse start na vida da gente. E eu fico pensando na minha vida espiritual, dos meus 39 anos de crente. Eu tenho experimentado isso pelos anos da minha vida, esse start, esse mover de Deus no coração, essa maneira de como Deus nos tira de uma posição que a gente acha, está difícil, mas Ele fala, olha, está difícil, mas a minha graça é suficiente, a minha presença supre aquilo que você precisa, e de repente aquilo que parecia uma dificuldade começa a ser, não mudou, mas quem sabe passa a ser visto pela gente como algo mais fácil de enfrentar. É a presença do Espírito Santo, é a graça de Deus que é renovada em nossas vidas, e a gente continua andando, caminhando, olhando para frente, agora com os olhos de vitória, de renovação, de renovo, e acredito que Deus quer fazer isso com o seu coração também, com a sua vida, e a gente entendendo que essa presença de Deus, né, vai nos levar. Então entendemos que esse calor, essa combustão nos leva a viver a presença do Senhor, mas como também a gente tem acontecimento de despertamento para a vida de oração e a vida de adoração. Esse combustão, esse start de Deus na vida da gente, nos leva para um tempo, vamos dizer assim, de continuidade, de melhor vontade, de desejo de estar na presença de Deus em oração. E você sabe que a frieza espiritual, a primeiro lugar, a primeira parte, o primeiro ponto da nossa vida que nos afeta é o desejo de oração. E aqui eu tenho dito já algumas vezes, né, dos degraus do fracasso espiritual. O primeiro deles é o quê? Falta de desejo de orar. O crente que não ora, o crente que não gasta tempo de oração, o crente que não sabe o que é dobrar os seus joelhos, hora nenhuma do seu dia, nem da sua noite, nem da madrugada. Às vezes, quando busca Deus, é movido por uma situação de desespero de causa. Está acontecendo alguma coisa, ou algo nos ameaça, misericórdia, Jesus, me ajuda. Aí lembra de Deus. Aí vai para a oração, aí vai para o clamor, e vai acordar os outros irmãos também, né? Vai acordar os outros, oreis por mim, irmão, ore por mim, por favor. Ora, 6 horas por mim, 6 horas por mim aí. Aqui do lado tem as 6 horas todo dia, que chama o povo para devoção. Mas tem alguns crentes assim, que só lembra, ô irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Sabe quando? É aquela hora que a situação aperta, é aquela hora que alguma coisa vem nos cutucar de forma negativa, e que eu não tenho a resposta, não tenho a saída, e eu então falo, ora por mim, me ajuda aí por favor. Até os outros a gente desperta na oração também, mas no momento de dificuldade. Quando nós estamos falando desse start de Deus, que não é uma coisa que deve ser esporádico na sua vida, aliás, a Bíblia fala sobre isso na nossa vida. Estava conversando com um irmão novo convertido, não sei se ele está aqui hoje, ele estava conversando sobre isso. Ele novo convertido, animado, está lendo a Bíblia constantemente, em oração, buscando a Deus e tal. Eu digo, irmão, você vai ouvir de pessoas, velhos crentes, desanimados, dizendo para você assim, ih rapaz, já passei por essa fase também, irmão. Teve um tempo que a minha vida era um calor puro, né? Era fogo puro, irmão. Mas o tempo passou, aí a guarda foi abaixando, a motivação de oração para buscar a Deus foi diminuindo, e aquele fervor do Espírito, o primeiro amor, foi esfriando, foi distanciando da fé em Deus. E ele falou assim, pastor, e o pior é que já falaram isso comigo já. Como se diz, ao invés de dar uma palavra, muito bem, irmão,
vai na fé, vai na graça. E aí, rapaz, já passei por essa fase aí, e você vai ver que a luta vem, a dificuldade chega, ó céus, ó dor, e as coisas começam a mudar. E nós entendemos que, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina em Apocalipse, fala que essa questão do primeiro amor nunca deve esfriar em nossas vidas. Eu tenho uma coisa contra você, que é, qual é a coisa que ele tem? Que abandonaste o teu primeiro amor. E nunca, mas nunca, esse calor, esse fervor deve ser diminuído no coração do cristão, nunca. Então ele diz lá, uma coisa tenho contra você. Aquele primeiro amor, aquele fervor que você tinha antes, acabou, deixou de ser. Agora eu falo assim, lembra-te, onde você caiu, e volta à prática das primeiras boas obras. Volte antes que eu remova o seu candeeiro, ou seja, a sua lâmpada se apague, e as coisas podem ser tarde. Então a gente pensando naquilo que Deus tem falado, olha, esse aquecer de Deus em nós, não deve ser experiência esporádica, não deve ser experiência marcada de mês a mês. Não tem algumas igrejas que marcam a hora do milagre? Quinta-feira, quarta-feira do poder, quinta do poder, dia do poder, não tem alguns que marcam? Tem muito crente marcando o tempo também para o avivamento. Avivamento de Deus, aquecimento de Deus é período, é tempo. E ele não entende, não acha que é verdade, que a todo tempo nós podemos estar aquecidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a ação dele em nós, com certeza, frieza espiritual não faz parte do projeto de Deus para a vida de nenhum crente. Frieza não. Desânimo espiritual não faz parte do projeto de Deus para a vida de nenhum crente. Se ele repreende aquele que está lá abandonando o seu primeiro amor, ele fala assim, olha, tem uma coisa contra você. É contra, é contrário, é fora do que ele acha, do que ele pensa de propósito. Abandonaste o teu primeiro amor. Então volta para lá. Lembra onde você caiu? Lembra como é que eram as primeiras obras, as primeiras práticas? Então volta àquela prática. Então se você é novo convertido, é aquele que o coração está aquecido, né? Com certeza Deus está falando assim, volta, né? Continue melhor, né? Continue. Aquele que deixou, volte. Esse aquecimento do Espírito Santo que gera vida, vem da graça e o poder, gera a graça e o poder de Deus que gera vida. E eu já compartilhando aqui uma quinta-feira falando sobre isso, quando Eliseu foi fazer a visita para a casa daquela senhora, que ele tinha orado e ela gerou um menino, e aquele menino um dia passou mal, sentiu dor de cabeça muito forte, foi para casa, chegou lá e ele morre. E aí o profeta foi lá e ela não falou nada, não comentou, como é que vai? Está tudo bem? Está tudo bem. Mas o garoto estava morto lá. E aí ele falou assim, compartilhou a situação, e ele então, né, vai lá, vou pular a história, para mostrar a situação da cura somente. Ele vai até a casa, chega no quarto, está lá o garoto morto. E diz a Bíblia que ele se deita sobre a criança, sobre o cadáver. Tem muita gente querendo ver morto ressuscitar, mas assim ninguém quer ver, né? De deitar sobre o defunto, né? Botar ali boca com boca, nariz com nariz, olho com olho. Então imagina ali um ósculo santo com o defunto, né? Ninguém quer essa experiência com certeza. Mas aí diz que o corpo de Eliseu esquentou o corpo daquele garoto morto. E volta então o espírito para ele. E eu acredito que você também acredita que não é o calor do corpo de Eliseu que voltou àquela vida daquele garoto. Com certeza é o calor do Espírito Santo que gera vida, que estava em Eliseu, que ressuscitou aquele garoto. Com certeza. O calor do Espírito que gera a vida. E a gente olhando para nós, pensando, se nós andamos, se estamos nessa graça, se estamos nesse óleo, gente, o calor do Espírito Santo tem que estar gerando essa vida constante em nós. Passando 1 ano, 2, 10, 50 anos, 100 anos, quando você viver como cristão, e que a sua vida é aquecida na graça de Deus. Então a gente olhar para nós e dizer, Senhor, muito obrigado por esse fogo santo que nos aquece de uma maneira que frieza espiritual nunca precisa ser parte da minha história, nunca. Você pode viver uma vida constante nessa unção, nesse óleo, nesse calor do Espírito Santo sobre a sua vida. Então pensa nisso. Pensa também que uma das coisas que a Bíblia nos ensina, nos mostra,
que fala com respeito àquilo que Deus faz. E o fogo santo, ele também se alastra, né? O fogo santo, ele se alastra. E aí eu fico pensando nessa pessoa que o seu coração está quente, vivendo nesse óleo da unção de Deus, com certeza a sua vida é influência, com certeza a sua vida serve como referência, com certeza a sua vida serve para motivação, para alguém. E o fogo tem que se alastrar, a questão do fogo tem que se alastrar. E você sabe que tem uma ilustração aí muito conhecida e vista, que a gente de vez em quando, todos os anos, a gente vê a história de grandes incêndios, aonde o incêndio ali queimando florestas, invade casas, carros, e dezenas de pessoas morrem queimadas. Prejuízo é muito grande de material, porque não conseguem diminuir o fogo, a força do fogo. E quando ele começa a se alastrar, ele vai embora mesmo, vai queimando tudo que tem pela frente. E os bombeiros ali, alguns até morrem, se sacrificam na tentativa de deter a progressão do fogo, pela força dele, pelo poder dele, como ele vai destruindo coisas. Então aí tem algumas técnicas, tem cursos, tem gente que vai fazer até cursos para aprender como fazer, como deter a força do fogo. E uma delas são clareiras, né? Ou clareiras grandes, e o fogo, com o próprio fogo que vai combater, abrindo determinadas clareiras, para que o fogo não pule para o outro lado e continue queimando. Então uma delas é a clareira, e a outra é a água. Aí você vê aqueles aviãozinhos jogando água ali, jogando água, você sabe que parece que aquela água ali é quase nada em relação ao poder daquele fogo ali. Então, para apagar aquele fogo, tem que ser água demais, tem que ser rios, cachoeiras, para deter o fogo. Então, algumas coisas, com certeza, fala que detêm, atrapalham, ou seja, impedem o fogo de crescer, de avançar. E falando do nosso coração, daquele fogo do Espírito Santo que está em nossa vida e que precisa se alastrar, ou seja, passar para outras pessoas, nós entendemos que algumas coisas também nos impedem. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, fala que a razão da nossa separação, do impedimento, é o que mesmo? Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então uma das coisas é a minha vida de erros, a minha vida de pecado, a minha vida de consciência errada. E isso, nós não queremos acusar ninguém ou citar lista de pecados aqui para tentar pegar alguém, mas eu acredito que cada um de nós conhecemos as nossas vidas. Cada um de nós, ao olhar para o nosso coração, nós sabemos disso. E tem aquelas coisas, conforme eu gosto de dizer, o seguinte, que não precisa de profeta, não precisa de alguém chegar para nós de surpresa, e eis que eu te digo, meu servo, andas errados no meu caminho. Aí começa, né, a apontar o dedo àquilo que está sendo feito ali. Muitas coisas que nós estamos vivendo, fazendo, nós temos consciência do que está errado. A nossa vida, se andamos na luz, se andamos com Cristo, a nossa vida fora do projeto, fora do propósito de Deus, fora da palavra do Senhor, a gente sabe, nós sabemos que estamos errados. A gente pode tentar nos enganar, ou a nossa consciência pode estar sendo cauterizada, endurecida, mas nós temos consciência disso. Então aquele pecado, aquilo que eu estou fazendo de errado, ou aquilo que eu estou deixando de fazer, que é certo fazer. Então não é só o pecado do erro que a gente comete, podemos cometer, mas aquilo que é o certo que deixamos a fazer, aquilo que nós sabemos que temos que fazer e deixamos de fazer. Então eu não faço o bem que conheço, aquele que não faz o bem que conhece, nisso ele está pecando. Então, tanto o erro como deixar de fazer o que é certo, é uma falha, é um erro, é um pecado, é uma transgressão. E isso nos separa de Deus, nos separa do Senhor. E a gente sabe que a convivência nossa, né, eu acredito que uma das áreas mais difíceis para nós, chama-se, ou é, relacionamento. Não é verdade? Uma das áreas mais difíceis para nós, é o relacionamento, é a nossa convivência. E você pode olhar isso, para começar no seu lar, na sua casa. Você é casado, qual é o campo de batalha? Relacionamento. Você tem irmãos, qual é o campo de batalha? Relacionamento. Você convive com pessoas, trabalhando, estudando, qual era a dificuldade? Relacionamento. A gente vê que a dificuldade nossa, né, na área de relacionamento, de convivência, é uma área muito difícil. E a gente sabe disso.
E aí nós vemos aqueles que têm as opiniões, os achômetros. Nós encontramos aqueles que gostam de manipular os outros, de querer que os outros façam como ele quer. É assim como ele acha que tem que andar. Então o achômetro dele tem que prevalecer. Nós temos e devemos ter ideias diferentes, mas isso não pode causar separação entre nós. E aí eu entendo de lidar também com a situação do pecado dos outros. As pessoas estão fazendo coisas erradas e eu estou vendo. O que eu faço com a situação? Eu não posso fazer, ter a posição de caluniador, de saber que a pessoa está errada e levar para frente aquilo que a pessoa está fazendo de errado. Então a Bíblia fala que isso, a calúnia, ou seja, está caluniando alguém no sentido caluniando no sentido de que a pessoa, eu estou inventando a história, estou falando algo que a pessoa estava falando fez de errado, mas ela não fez de errado. Isso é a calúnia, Então ela está caluniando. A difamação, que é falar o que a pessoa fez de errado. Aí eu vou ser o jornalista, o propagador, eu vou estar lançando aí vou virar aquele fofoqueiro de estar compartilhando os problemas dos outros. Gente, que área complicada para nós, porque a grande maioria gosta de falar dos problemas dos outros, gosta de falar da situação errada dos outros, a gente gosta de compartilhar aquilo que o outro está fazendo de errado, não gostamos de falar o que nós fazemos de errado, mas o que o outro faz a gente gosta de falar. Você viu aquilo? Você viu aquilo outro? Você viu mais aquele outro? E tem um tal de fofoqueiro do zap aí por aí afora, que esse aí sim nos ajuda, Zap para lá, zap para cá. E de repente a notícia corre de norte a sul, em minutos. Eu estou observando que tem notícia que chega no meu celular, aqui na nossa região, de repente tem alguém lá do Rio Grande do Sul mandando a mesma notícia. Já chegou lá, já atravessou, já está no Rio Grande do Sul, já está voltando para cá novamente. Então, quer dizer, a gente está vendo que essa propagação do falar dos outros, do falar da vida dos outros, e isso, gente, é uma enfermidade, uma doença, um erro, um pecado, que nós chamamos que é a quebra da unidade. Aquilo que nós temos que fazer, preservar, não diz que nós temos que ser conivente com o erro dos outros, mas também não diz que nós temos que estar propagando aquilo que os outros fazem de errado. E a Bíblia fala que nós somos conhecidos pela unidade, como seus discípulos. É o preservar da nossa unidade, é o preservar da vida dos outros também. Então a Bíblia me ensina que se eu estou vendo alguém vivendo errado, eu devo falar com ela do seu erro, e não botar no jornalzinho, para que os outros fiquem sabendo. Então a gente tem que falar assim, mas são coisas que separam, que dividem, divide os melhores amigos. Você quer ver como divide? É alguém chegar para uma pessoa, alguém chegando para você, falando do amigo seu, de uma pessoa que você conhece. Você ficou sabendo? É como eu disse, às vezes pode ser verdade. Você ficou sabendo? Não estou sabendo não. O que foi? Aí conta a situação. E a pessoa que era grande amigo, de repente começa a ver o outro de que maneira? Então as clareiras que dividem as pessoas, que desune, que separa, que destrói relacionamentos, que te rouba confiança, que destrói caráter, enfim. As pessoas começam a se separar. A gente pensa assim, por que às vezes a igreja não passa por um avivamento? Por que a igreja, o fogo santo, fogo do Espírito Santo está na vida do irmão ali, do outro ali, do outro lá, mas não se alastra como precisa se alastrar? Então nós como igreja precisamos pensar, será que não estamos emprestando o nosso coração, a nossa boca, a nossa vida, nossas pernas, para a separação, para a divisão entre o corpo, ao invés de unidade no corpo, ao invés de preservarmos o corpo, conforme ouvimos hoje de manhã, sendo o sal, aquele sal que está salgando, preservando o corpo, a gente pensar na nossa maneira de viver, a gente pensando, Deus, nos ajude nesse sentido, nos ajude que a gente não seja a clareira, a separação, a divisão, pelo contrário, vamos promover a unidade. Meu coração está aqui para promover a unidade, para estar abençoando você e você me abençoando, e assim por diante, a gente nos abençoando uns aos outros aí. Divisão, separação, e aquilo que nós precisamos pensar, Deus nos ajude, e que o nosso coração seja quebrantado, que o nosso coração seja quebrantado, no sentido de que o nosso coração está lá vivendo a sua presença, buscando o Senhor e dizendo, Deus, me ajude a viver uma vida onde
em primeiro lugar, estou confessando meus pecados ao Senhor, estou declarando meu arrependimento, buscando, né, a minha mudança de coração diante do Senhor. Estava ouvindo hoje à noite uma palavra de um irmão que eu não conhecia, pastor também, e ele estava falando de um outro pastor de grande fama e como pregador, e falando que há uns dias antes dele morrer, esse pastor, ele entrou numa crise de existência, crise de consciência. E ele, então, diante dos momentos que estavam antecedendo a sua morte ali, ele entrou num parafuso no sentido de não se ver preparado a se encontrar com Deus. Uma pessoa que pregou para tanta gente, que anunciou o evangelho da salvação para tanta gente, e de repente ele percebendo que ele estava à morte, que ele estava enfermo, provavelmente os médicos, que já não enganam mais, né? Já não ilude mais a pessoa, não, olha, os seus dias estão contados, suas horas estão contadas, e ele então teve aquela crise de consciência, e ali ele foi buscar a Deus arrependendo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. A pessoa teve a revelação, ou seja, como a vida dele passando como um filme, diante de tudo que ele fez, pregando, anunciando, falando das boas novas, mas na hora que ele recebe a notícia que ele está nos últimos dias da vida dele, ele entra em crise de consciência, e busca Deus em arrependimento, busca o Senhor ali em arrependimento, com certeza, porque ele tinha o conhecimento, tinha a luz, mas diante daquele momento, a consciência dele não estava limpa diante de Deus. Ele teve a crise de consciência no sentido de que falhei diante de Deus. Ainda bem que ele teve esse momento, ainda bem que ele teve esse tempo para a reconciliação, ainda bem que ele teve esse momento para dizer, Deus, estou errado, e eu preciso me consertar, porque muitos não têm esse tempo, muitos não têm esse momento de dobrar o coração diante de Deus e reconhecer. Então o fogo se alastra, o fogo avança, à medida que nós, como igreja, entendemos isso e confessamos, pedimos perdão, e a Bíblia fala que assim Ele vai sarar a nossa terra, ou seja, vai agir em favor de outros, como resultado do arrependimento, do nosso quebrantamento. Se alastra, 2 Crônica 7,14, está lá, ou seja, à medida que o nosso coração, a nossa vida de mudança, a gente fala assim, olha, eu vou sarar a sua terra, eu vou sarar a sua terra, vou sarar não só você, mas outros vão ser sarados, vão ser alcançados, como resposta daquilo que mudou na nossa vida. O fogo se alastra, e é isso que nós queremos, não é mesmo? Quero meu coração aquecido, e eu quero isso sendo estendido a outras vidas, a outras pessoas, que a sua vida seja essa influência, que essa sua vida seja esse reportar de Deus às outras pessoas, e elas entenderem e conhecer a Deus através de você. Então o fogo, ele tem que se alastrar, ele não pode parar, e a gente entende isso. O fogo santo também, ele ilumina, não é isso? Dissipa todas as trevas, dissipar, faz com que as trevas fujam, ou seja, o nosso irmão Alexandre hoje, ele usou aqui de manhã a ilustração, falando sobre a luz, ele falou assim, olha, se você acende uma lâmpada, igual nós estamos aqui no claro, né, se apagarmos as luzes, as trevas vão invadir. E ele falou assim, uma coisa interessante, ele falou assim, gente, na verdade, a luz está fazendo com que as trevas fujam, mas ela está ali fora, não é verdade? Ela está ali fora, porque se nós apagarmos a luz, ela volta de novo, ela toma conta do ambiente de novo. À medida que nós acendemos a luz, ela é dissipada, ou seja, ela foge. Sujeitai-vos a sua vida a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, vamos dizer assim, o chefe, o pai das trevas, aquele que está governando o mal, diante daqueles que vivem na luz, a Bíblia fala, sujeite a sua vida a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Ou seja, dissipa, as trevas fogem da gente, quando bate em retirada. E eu gosto de usar esse texto, repreendendo a ação do inimigo, dessa forma, conforme a Bíblia nos diz. Fuja de nós, fuja do nosso ambiente aqui, foge das nossas vidas. Então dissipa todas as trevas. Quando há manifestação de luz, né, a ignorância, ou seja, a resistência à verdade,
dá lugar ao conhecimento. Quando falamos de trevas, estamos falando também da ignorância, da falta de conhecimento. E quando a luz chega, a revelação da pessoa de Deus, essa luz de Cristo invade nossas vidas, a ignorância, ou seja, a resistência à verdade, à pessoa de Deus, ela também dá lugar ao conhecimento. A gente fica pensando, como a gente precisa disso? Como nós precisamos olhar para nós, na nossa necessidade de estar aprendendo cada vez mais com o Senhor. E a gente sabe, para aqueles que dão aula, aqueles que pregam, aqueles que têm que pesquisar para falar alguma coisa do Evangelho, como aprende? Como aprende forçado a fazer, e está ali buscando. Mas às vezes, uma grande maioria da plateia da igreja, sabe como é que fica? Igual peixinhos, esperando a raçãozinha que cai ali do dia a dia, de tempo em tempo. A boa parte da igreja fica como aqueles dependentes, e que fica ali esperando. Opa, hoje domingo, Deus abençoa a vida do pregador. Quem é que vai pregar hoje mesmo? Eu não sei quem é não. Aí vem pela roupa, descobre, né? Se está de gravata, é aquele que vai pregar hoje. Não é mesmo? Então olha pela gravata, pela roupa, assim, o pastor veio de camisa manga comprida hoje. É ele que vai pregar hoje. Então hoje, Senhor Jesus, abençoa nosso pastor hoje. Que a palavra seja abençoada. É a raçãozinha diária, a raçãozinha da semana. Para alguns, porque não vieram na escola dominical, ficaram na escola dormindo em casa. Estou proibido de falar isso? Posso falar? A escola dormindo em casa. Ficaram na escola dormindo em casa e vem à noite pensando, Senhor, fala comigo hoje, Jesus, fala, Jesus. A ração de hoje, a raçãozinha de hoje, com o biquinho aberto assim, me ajuda aí, me ajuda a entender. Então, para nós que pregamos, gente, para nós que pregamos, por mais que pregue, a gente tem que estar na Bíblia, tem que estar lendo, tem que estar revisando, tem que estar buscando, está sendo abençoado. Ao chegar aqui, compartilhei com o irmão Elias, sentado ali. Falei, irmão Elias, hoje Deus tem uma palavra para o seu coração, mas principalmente para o meu coração, para a minha vida. Para o meu coração, para a minha alma, para o meu ser, para a minha vida. Então eu fico pensando, quantos de nós que estamos aqui, que tem vivido esse peixinho aí, com o biquinho aberto, esperando simplesmente, sem fazer o esforço para que a ignorância, muitas das vezes, que resistem à verdade de Deus, dá lugar para a luz, para a verdade, para o entendimento, para a compreensão. E eu preciso entender, preciso compreender, preciso debruçar nas escrituras aqui, e estar ouvindo os outros, para quando alguém fala alguma coisa sobre Deus, acerca de Deus, está conferindo aqui na minha consciência, na luz que eu já tenho da pessoa de Deus. Eu conheço o Evangelho, eu sei das Escrituras, e isso tem que estar sendo revelado no meu coração. Então deixarmos de sermos apenas ouvintes, mas o praticante que vive o Evangelho, que conhece, que tem conferido nas Escrituras. É assim que a palavra de Deus diz para nós, então é assim que eu tenho que viver. Então essa luz que ilumina, dissipa a ignorância, falta do conhecimento, e a luz do conhecimento da pessoa de Deus, a sua verdade, que é inconfundível para nós, vai abrindo nossos horizontes, fazendo entender as coisas. E a gente sabe, gente, que nos últimos dias, está profetizado, nos últimos dias virão muitos em nome de Jesus, virão como profetas, virão como anunciantes da verdade. E eu estava lendo no Velho Testamento essa semana, onde tem um texto ali que eu não vou achar agora, eu vou só citar, onde Deus permite falsos profetas. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Falsos profetas, que vêm em nome dEle, falam em nome dEle, anunciam proezas, e não acontece. Isso mostra que ele é o falso, na verdade. Está falando pelos cotovelos ou pelo espírito da mentira. E aí fala algumas coisas, fala da proeza e as coisas não acontecem. Mas pelo que mostra ali o texto, Deus falou assim, olha, eu vou permitir isso para provar o seu coração. Deus permitindo os falsos profetas que venham com mentiras para falar, para provar o nosso coração, para ver se eu estou com a preocupação de quê? De ver sinais, de coceira nos ouvidos, ou eu estou querendo o entendimento das coisas de Deus mesmo, se a minha vida está apegada ao conhecimento de Deus. O fogo ilumina, e essa iluminar está falando, olha, as trevas são dissipadas do meu coração, da minha consciência, e eu estou aprendendo cada dia mais com Deus, e esse prazer, vamos dizer assim, esse prazer daquilo que Deus está falando
ao coração da gente, cada dia mais. E à medida que Ele ilumina, com certeza as coisas que são erradas, os pecados que antes eram aceitos, que se convive com facilidade, vai saindo do nosso meio. Vai saindo do nosso meio. A luz de Deus vai mudando o nosso comportamento, nosso coração, aonde a malícia, a inveja, a cobiça vai saindo e a gente vai vivendo cada vez mais em unidade. Vai vivendo em unidade, porque o ser iluminado pela verdade, o andar na luz, produz isso em nós. Produz isso em nós. O ser iluminado pela verdade, as coisas erradas saindo do nosso coração. Estamos falando aqui da malícia, que a gente sabe que ela está em todos os lugares. Da inveja, né? Da competição, da mágoa, ressentimento, coisas que ficam ali no coração. E falando da cobiça também, né? A gente pensando das coisas que dominam o coração de muitos por aí afora. Mas à medida que a verdade de Deus nos ilumina, essas coisas vão saindo. E isso produz em nós o quê? O andar na luz de cada um de nós vai produzindo em nós relacionamento verdadeiro. Você sabe por quê? Somos irmãos, vivemos em comunhão, e não há no meu coração interesse ou intenção de prejudicar você, de prejudicar a sua família, de prejudicar a sua casa, ou ser de alguma forma prejuízo para alguém. Pelo contrário, é luz que impera nas nossas vidas. E à medida que a gente convive nessa luz, e esse relacionamento entre nós vai sendo aquilo que é comum para nosso coração, porque a luz de Cristo ilumina nosso coração. E aí eu fico imaginando dessa forma: quanto mais essa luz brilha, quanto mais essa verdade ilumina o nosso coração, mais sincero, mais íntegro nós somos. E isso reflete na nossa convivência, isso reflete no nosso relacionamento, no nosso respeito de um para com os outros. E nós vamos nos unindo cada vez mais, porque isso é verdadeiro, é recíproco. Está no seu coração, está no seu coração, está no meu coração. Nós vivemos unidos nesse sentido. E a gente olha um para o outro e fala: puxa, essa igreja é diferente. Por que ela é diferente? Ela é diferente porque as pessoas estão preocupadas em obedecer aquilo que tem compreendido que é verdade de Deus para o seu coração. E isso traz mudança, isso traz transformação, isso traz unidade, traz comunhão verdadeira. A gente olha para nós e fala: Deus, obrigado, porque os nossos corações estão sendo iluminados. Nosso coração está sendo revelado para o Senhor e para nós, para nosso coração. E eu olho para a minha vida e digo: Deus, muito obrigado por isso, que é aquilo que o Senhor tem feito. O fogo santo, ele nos ilumina, como também nos purifica. Ou seja, como é a purificação, pensando no fogo purificar? Talvez uma ilustração que a Bíblia fala, e você talvez conheça, muito fácil, é a purificação do ouro, né? Não é isso? Tem alguém que aqui é ourives, aqui, alguém que se mexe com ouro aqui, que conhece da coisa, não? Então, se não tem, eu vou arriscar aqui, dizendo o seguinte, que quanto mais quente, quanto mais fogo, né, o fogo mais é purificado. Ou seja, o ouro é purificado, desculpa, vai tirando as impurezas. Quanto mais fogo, quanto mais purificado, mais bonito ele fica e mais valorizado. Porque vai elevando os quilates, né? Quanto mais late lá, mais aumenta o valor. Então vamos dizer assim, quanto mais quilate, mais valor tem. E a gente, de vez em quando, a gente encontra umas pessoas que gostam de usar corrente no pescoço de ouro, e tem algumas correntes que elas são diferentes mesmo. A gente vê que aquele ouro é um ouro de uma qualidade, né, de um quilate bem alto. Pelo tipo do ouro, a gente vê que é diferente, é bonito, chega até a brilhar. Aquilo lá não tem tempo também, né? Fica ali o tempo todo brilhando daquele jeito. Quem fez isso? O fogo. Purificação, tirou as impurezas, foi valorizando e tornando ainda mais bonito. Mas a gente pensando sobre a pureza sua, a sua purificação, o fogo que purifica, qual é o fogo que Deus passa? Qual é a ação do Espírito Santo na sua vida? Quem sabe? Quem se lembra? Qual é a maneira de como Deus se purifica? Como é que o fogo de Deus passa sobre as nossas vidas como purificação? É a aprovação. A aprovação das nossas vidas. Se você for lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, ele permitiu, levou o povo para o deserto, para quê mesmo? Para aprovar o coração, para saber o que estava lá no íntimo, se amava o Senhor ou não. Mas outro texto que nós entendemos, que eu quero ler para vocês, está em Romanos, capítulo 5, que diz no verso 3, quero ler para vocês aqui. E não somente isso,
mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. 5:3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O crente sendo provado, o fogo santo passando na vida dele. Mas o que ele produz na vida dele? Perseverança. Não é terror de Deus, não é medo de Deus, não é, ó céus, ó luta, ó dificuldade do Senhor. Continuo, apesar de eu persevero. E a perseverança te leva ao que mesmo? A experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então a Bíblia fala que a aprovação são as coisas que o Senhor permite, passa por Ele, e acredito que aí nós entendemos que a aprovação, vamos dizer assim, a origem da aprovação é em Deus. A aprovação, todas as provações, ao começo, a origem dela é a pessoa de Deus. Então aí você passando por prova, você tem que ter um discernimento, uma busca de Deus. Se quiser uma orientação depois, posso falar um pouco mais sobre isso. Mas a orientação é o seguinte: a aprovação é permissão de Deus. Então quem é que está permitindo? É Deus. Provação é Deus permitindo. É Deus que está permitindo uma situação difícil na sua vida. Aí nós entendemos que Ele também mede a intensidade da provação. Ou seja, cada um é provado à medida daquilo que ele pode suportar, porque o Senhor diz que Ele não permite uma ação além daquilo que você possa suportar. Então a intensidade da provação é medida por Deus, segundo cada um de nós podemos passar e suportar. Ninguém sofre além do que pode dizer: ah, Deus, misericórdia, deixa eu não aguentar, vou dar um chilique aqui. Não. A provação que você está passando é porque Deus sabe que você pode suportar essa intensidade. É o fogo dele, é o fogo santo, trabalhando no seu coração, na sua vida. A duração, o tempo da prova, Deus sabe exatamente quanto tempo. E com certeza, dentro daquilo que é o propósito, daquilo que Ele quer fazer, nem um dia a mais, nem uma hora a mais, e nem um minuto a menos. Porque Ele age na sua vida o tempo que é necessário. A prova, se é dEle, se a intensidade é dEle, o tempo Ele controla também. Às vezes nós ficamos desesperados, porque nós não queremos passar por prova. Mas quando eu entendo que essa brasa, esse fogo de Deus, está permitido por Ele para passar na minha vida, com certeza Ele tem um propósito nisso aí. Não é mesmo? Com certeza. Com certeza. E se é para purificação, para que me leve a nova experiência, como já vivemos isso, eu não vou contar aqui, mas a gente tem tantas experiências a contar da nossa vida, você tem vivido. Nós ouvimos aqui o testemunho da Amanda há pouco tempo, que a dona Mary aqui passou, o senhor Aguinaldo que está ali, e nós acompanhamos isso de perto, de ver a aflição, e repetir para eles a mesma palavra. Chegando lá com a dona Mary, visitando o hospital, falou assim: Mary, aquela palavra, né, de nós queremos ver o milagre de camarote, mas nós não queremos ser o milagre, ser provado. Mas aí eu fico pensando, Deus permitiu essa situação, e a gente fica ali, entra num desespero. Acredito que a pele deles ali é mais sensível do que a nossa, né? A sua está meio grossa, bem grossa, mas a dos dois estava bem fininha, não estava, Aguinaldo? Bem fininha, porque não conseguia conversar sobre o assunto, começava a chorar, desabava a chorar. Por quê? Pele fina, está sentindo ali. Mas eu fico pensando, de uma experiência, como outros entre nós aqui já tiveram, vivendo na sua pele isso aí, e você poder contar a sua experiência de fé, em falar de um Deus que você conhece, fiel, real, pronto, que está ali presente, que Ele está nos ajudando, nos assistindo. A gente sentir, saber disso, a aprovação da minha fé, com certeza vai me levar a novas experiências profundas com a pessoa de Deus, que é real, que é vivo, que está aqui em nosso meio. E a gente pode glorificar o nome do Senhor, porque essa experiência que eles viveram está sendo contada em outros lugares por aí afora. Nós estamos passando, nós estamos compartilhando, falando do que nós estamos vivendo. Eu estava lá no Mato Grosso, conversando com o pastor Durval, e aí meu celular fez bzz, bzz, né? E como a gente está ligado nele o tempo todo, né? Conectado,
E eu dei uma olhadinha no meio da conversa, e era a dona Mary mandando a mensagem para mim. E ela contando do resultado do exame, do que Deus tinha feito, dando, senhora, negativo, tudo 100%, graças a Deus. Aí eu mostrei para o pastor, falei, pastor, preciso compartilhar isso para você aqui. Nós estamos vivendo um milagre, 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 glória a Deus. Sabe o que é isso? Deus real, é a experiência. Deus me provou, Deus nos provou, Deus não leva aquela situação, mas Ele quer me levar a uma experiência. Aquela experiência não é do Deus de Jacó, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do Deus do pastor Willy, é do Deus meu, é do seu Deus. Você contar essa experiência, é do seu Deus, você vai falar do seu Deus, não é da experiência do outro, é daquele que é o Deus que tem se revelado para você. Mas a prova é gostosa? Não é. E aí nós entendemos que essa purificação que Ele nos prova, e com certeza na prova, e a gente está andando nessa busca de renovação, de presença dEle, de crescer no conhecimento, crescer no entendimento dEle, e Ele fala assim, olha, quero levar você para um lugar, João capítulo 15, verso 2, e qual é o lugar? É que nós produzimos frutos, e aquele que está produzindo fruto, Ele limpa para que produza mais frutos ainda. Ou seja, a provação, aqueles cortes que muitas vezes Ele vai dar, diante da prova, diante da luta, a diferença agora, que não é o misericórdia Jesus, que a minha casa está desabando e eu não sei para onde correr. Não, é a minha vida na presença dEle. Agora eu estou diante de uma situação que Ele vai me levar para uma nova experiência com Ele, vou aprender com Ele, vou crescer na minha vivência com Deus, cada vez chegando mais perto dEle e entendendo, sabe, que o Senhor quer me levar a produzir ainda mais frutos, mais resultados de Cristo em mim, mais resultados de Cristo na sua vida, na sua pessoa. E aí nós podemos falar, quem sabe domingo que vem, na próxima mensagem, do poder de Deus, continuando sob o fogo santo, agindo em nossas vidas. Amém? Conclusão. O fogo de Deus nos atrai. Vou usar uma ilustração negativa para explicar o positivo. A negativa é a mariposa. Você já viu a mariposa? Aquele bicho que acende uma lâmpada e vai em direção, a luz atrai. O resultado não é bom para ela não. Não é para a mariposazinha lá. Porque quando ela chega perto da lâmpada, a lâmpada está quente e ela morre, né? Ela acaba morrendo. Mas o Espírito Santo, o fogo de Deus, nos atrai, não é para a morte. Na verdade, é para a nossa vida. É o viver dele em nós, é a graça dele na minha vida. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte, que a presença de Deus sempre, 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 gente, sempre. A presença de Deus é sempre boa, ela é boa. A presença de Deus, ela é sempre agradável. A presença de Deus, ela é sempre perfeita. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, quando Ele nos atrai, com certeza não é para causar desprazer, mas pelo contrário, é nos dar o prazer da sua presença. Sempre, sempre é boa, sempre é agradável, sempre é perfeita. E aí eu posso dizer, Senhor, muito obrigado por isso. E essa é a vontade que Ele tem para com a minha vida e a sua vida, te atrair para perto dEle, te levar para próximo dEle, para que você assim seja transformado, mudado. Então medite, compartilhe na célula aí as nossas lições, que tem os mesmos pontos, e que você possa participar, e dizendo, olha, eu quero sair renovado cada dia mais da presença de Deus, na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua atenção, seu tempo. Cubra sua cabeça, estamos orando, encerrando, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor que nos conhece, o Senhor que sabe aonde exatamente cada um de nós, que nós estamos na sua presença, ó Deus, aonde que está a nossa falta, onde está a nossa distância, aonde, Senhor, o fogo aqui está sendo barrado, aonde que
a luz está sendo, Senhor, diminuída, onde as coisas estão indo para o contrário, e não para aquilo que é agradável, não para aquilo que é perfeito, não para aquilo que é bom, que é a presença do Senhor. Então o Senhor sabe, conhece o coração de cada um de nós. Então nós, como igreja, oramos aqui agora. Senhor, renova, Senhor, derrama Teu Espírito Santo, nesse tempo que nós estamos comentando sobre esse crescimento espiritual, esse avanço da nossa vida, o reproduzir da nossa vida em outras vidas, que o Senhor possa fazer. Pai, em nome de Jesus, é no nome de Jesus, que a vida de cada um que está aqui hoje possa ser tocada pelo poder do Senhor, cada um possa ser renovado na sua experiência, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.